Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre disciplina bíblica. Essa é a nossa última aula e, na verdade, vai ser uma recapitulação de todas as outras aulas, tá bom? Nós vamos relembrar todas as aulas sobre o assunto. Por quê? Porque este assunto ele é extremamente importante e fundamental para a igreja, porém ele é pouco praticado, tá bom? Isso é uma crítica a todos nós. Nós temos aquela grande habilidade de ver a pessoa pecando e não obedecer a Deus e não ir falar com ela. Então nós estamos aqui tentando ensinar você a obedecer o princípio bíblico. Toda vez que você nos procurar agora para falar assim, ciclano fez isso, nós vamos voltar uma pergunta para você como pastores, Renato e eu. Você já falou com a pessoa? Você já procurou ela? Você já deu o passo bíblico? Então vai e obedeça, que senão quem vai tomar o puxão de orelha é você, bom? Então aquela fofoca gospel não será mais aceita no nosso meio. O que vai ser aceito é a obediência à Escritura. Se você vir o seu irmão pecando, você vai lá e você fala com ele, tá? Então é por isso que nós estamos reforçando tanto esse assunto, porque há no meio evangélico aquela grande imaginação de que só pastores podem e devem então ajudar o irmão que está cometendo um pecado. Se você vir o seu irmão cometendo um pecado, é sua responsabilidade ir lá e ajudá-lo, não brigar com ele, não humilhá-lo, não afastá-lo, mas ajudá-lo, restaurá-lo. Essa é a ordem de Deus para todos nós, ok? Então, por que nós precisamos estudar sobre esse tema, sobre a disciplina bíblica? Está funcionando. A disciplina bíblica é a busca pela manutenção do discipulado na vida do discípulo. Todos nós pecamos, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas. E a disciplina bíblica, ela é aquela manutenção. Olha, você falhou, então vamos lá, vamos te ajudar a voltar, vamos te restaurar, vamos te trazer de volta para o caminho da obediência, para o caminho certo. Essa é a disciplina bíblica. A disciplina bíblica não é a maldade do crente contra outro, não é a vingança do cristão contra aquele que pecou, porque se fosse assim, todos nós seríamos então extremamente condenáveis. Todos nós somos pecadores. A disciplina bíblica, o objetivo dela é restaurar aquela pessoa para a obediência ao Senhor, tá bom? Mas antes de nós continuarmos o nosso estudo, vamos orar mais uma vez? Antes de nós relembrarmos como que precisamos dar manutenção ao discipulado em nossas vidas, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas nossas vidas, saúde, obrigado pela nossa roupa, obrigado pelo sono que tivemos, pela oportunidade que temos de estar aqui. Obrigado pelas nossas crianças, pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor abençoe os professores e use eles na vida delas. Pedimos também que o Senhor abençoe o pessoal que está lá no Abrace, abençoando eles para que eles abençoem as crianças. E que por meio desta recapitulação deste assunto tão importante, o Senhor nos constranja à obediência da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós começamos esse tema vendo o processo de disciplina bíblico. Como que a disciplina ela acontece? O processo ele se dá em 3 etapas. Nós vimos que na primeira etapa, o processo ele é assim. Você está lá na rua, tomando um picolé, passeando com a sua família, no final de ano de Tupã, à noite, 9 da noite, andando na Tamoios, tudo fechado. E aí do outro lado da rua, você vê um irmão teu da igreja, e aí você fala, eu vou cumprimentar ele. Mas antes que você o cumprimente, você o vê cometendo um pecado. Essa é a etapa 1. Essa é a primeira etapa. Você viu o seu irmão cometendo um pecado. O que você tem que fazer? Opção A, ligar correndo para todas as irmãs da sua célula e contar o ocorrido. Opção B, ligar para o pastor e acordá-lo e dizer o que está acontecendo. Opção C, falar que Deus não é bom e sair da igreja. Opção D, dizer que todos são hipócritas. Ou opção E, obedecer a palavra de Deus e ir lá falar, irmão, o que você fez? Irmão, não faz isso não, isso é pecado, cuidado irmão, não faz isso não, isso é uma bênção, não faz isso de novo não. Qual que é a opção certa? Opção E, tá bom? Opção E é a opção certa. Não é para ligar para o pessoal da célula, não precisa ligar para o pastor, não precisa esbravejar contra a igreja, não precisa falar que ninguém presta, você precisa obedecer a Deus, atravessar a rua e falar, irmão,
tudo bem? Boa noite, como vai? Olha, desculpa, mas eu vi você fazendo isso, você fez isso, cuidado, cara, isso é pecado, não faz isso não. Essa é a opção certa, tá? E aí você fala com a pessoa, você diz isso para ela, você percebe o pecado, você vai ao pecador, seu irmão como você, pecador como você, e diz para ele, irmão, isso é pecado. E o objetivo é o quê? O objetivo é você pôr no Facebook, né? Pecador, né? Vai fazer uma selfie, eis o pecador. Não, o objetivo é você ajudar o seu irmão a não cometer aquele pecado de novo. Esse é o objetivo. Isso é disciplina bíblica. É isso que nós fazemos com os nossos filhos em casa o tempo todo. Olha, não faz isso é errado, não faz isso é pecado. Mas nós precisamos estender essa prática para a comunidade da fé. Porque todos nós somos pecadores, não apenas as nossas crianças. Então todos nós somos passíveis de erro e precisamos nos ajudar mutuamente. Se a pessoa nos ouvir, puxa, é verdade, perdão, não vou fazer isso de novo. Cara, obrigado por você ter falado comigo. Se a pessoa nos ouvir, nós ganhamos o irmão e pronto, acabou. Agora, a pessoa ela tem várias opções. Ela pode ficar brava com você e dizer, cala sua boca, você é pior do que eu, não sei o que lá. Se ela não te ouvir, tem a segunda etapa do processo. E a segunda etapa do processo é a seguinte: bom, ele não me ouviu, eu vou parar por aqui, estou no meio da rua, eu quis ajudá-lo, não deu muito certo, eu vim aqui de boa. Ou eu fui na casa dele, mais tranquilo, falar sozinho com ele, porque o que eu vi ele fazendo era muito grave. Então, para não falar isso em público, eu procurei ele individualmente, falei com ele, falei com ela, mas a pessoa não me ouviu. Então a etapa, o processo ele continua. Você agora chama alguns irmãos mais maduros na fé e leva eles com você. E vai lá e fala, olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu falei com o ciclano, eu falei com a ciclana, eu vi ela cometendo esse pecado, mas ela não quis me ouvir. Ela ficou brava comigo, mas eu estou querendo ajudar essa pessoa, ela não está querendo me ouvir. E aí a pessoa vai ter o direito de falar, não, mas é que não sei o que lá, e esses irmãos mais maduros vão julgar o caso. Eles podem chegar à conclusão e falar, olha, não, você exagerou, cara, não tem problema nenhum, usar a camiseta cor-de-rosa não é pecado, isso é normal. O Hudson daquele tamanhão dele usa, então até o pastor vai usar também, lançou moda. Isso não é pecado, calma. Ou esse grupo de irmãos pode virar e dizer assim, olha, realmente, o que ele está dizendo é verdade, você cometeu um pecado, a Bíblia diz que isso é pecado, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E a pessoa, de novo, ela tem a oportunidade de se arrepender, agora já tem mais irmãos ali, já está mais constrangedor. Tá bom, vai, eu vou, tá bom, eu reconheço, eu vou parar o que eu estou fazendo, não farei mais, me perdoem. Ou ela pode continuar brava, esbravejar e pôr todo mundo para correr da casa dela. E agora a coisa piorou, porque ela não quer dar ouvidos aos irmãos. Não é mais um irmão que está falando, você cometeu um pecado. São 2, 3, 4 irmãos que estão dizendo, você cometeu um pecado. E essa pessoa, ainda assim, ela pode se arrepender e pronto, acabou o processo, todo mundo está feliz de novo. Ou ela pode dizer, não, eu não pequei, eu não quero saber de vocês, eu quero que vocês se explodam, eu quero que todo mundo morra, sai da minha casa. Estou exagerando, né? Mas ela pode ficar brava e falar, não cometi nenhum pecado. Se isso acontecer, não morre aí, tem mais uma etapa no processo. Tem mais uma etapa no processo, que é a terceira e última etapa. Se a pessoa não ouvir, então, você precisa, junto com esse grupo de irmãos agora, chegar à igreja, contar aos pastores, contar à liderança da igreja, e a igreja vai precisar ficar sabendo disso. Olha, tem um irmão que está obstinado, ele não quer abandonar uma prática do pecado dele, precisamos ajudá-lo, e ele tem duas opções. Ele pode dizer, olha, tá bom, eu aceito, eu me arrependo, eu vou obedecer este mandamento bíblico, ou olha, não, eu não quero mudar, eu não quero me arrepender, eu prefiro continuar desse jeito, eu até sei que estou errado, mas eu quero fazer assim, eu prefiro. Tudo bem, se a pessoa decidir continuar não obedecendo a palavra de Deus, aí qual que é o final do processo? Essa pessoa então, ela é cortada daquele grande relacionamento que ela tinha com os demais irmãos. Olha, então você está dizendo para a gente que você não quer obedecer a Deus, é muito provável que você não tenha entendido o Evangelho, ou que o Evangelho não esteja fazendo efeito no seu coração. Você pode ser um cristão, mas você está muito frio na fé para não querer obedecer a Deus, então nós estamos cortando você da membresia da igreja. Por quê? Porque pode haver casos onde o pecado ele é extremamente escandaloso, e as pessoas lá fora vão dizer assim, mas lá na sua igreja, fulano de tal anda fazendo isso, e vai queimar o nome da igreja, vai queimar o nome de Deus? Não, porque quando alguém chegar e disser assim, lá na sua igreja tem alguém fazendo isso, a gente vai dizer, olha, nós tratamos, nós conversamos,
a pessoa não faz mais parte da membresia da igreja. Ah, mas ela vai no culto. Ela tem que ir no culto. Ela é cristã, isso é importante para ela. Mas ela não representa mais aquela comunidade. O nome dela não está mais como um dos donos dessa comunidade. Porque todos os membros são donos da igreja. A igreja é nossa. Então esse é o processo, tá bom? Ele deixa de ser um sócio minoritário da igreja, de ser um representante da igreja, e ele então é cortado, ou essa pessoa, ela é cortada da membresia, tá bom? Se ela não quiser ajuda. E se ela aceitar a ajuda da igreja? Pô, agora tem 20 irmãos ligando e falando, olha, o que você está fazendo é pecado. Então, se a pessoa, se ela se arrepender, ela pode voltar e acabou. Ela precisa ser excluída? Não, se ela se arrepender, não. Lógico que não. Se ela pedir perdão, ela não tem que ser excluída. Porque o processo termina quando a pessoa pede perdão e se arrepende, tá bom? E se a pessoa não se arrepende e não pede perdão? Aí sim, então, ela precisa ser convidada a se retirar do rol de membros da igreja como representante da comunidade da fé, tá bom? Então, o final do processo é esse. Caso a pessoa não ouça a igreja e não se arrependa, ela deve ser afastada da comunhão, gerando uma quebra na intensidade, não é na quebra no relacionamento, é uma quebra na intensidade do relacionamento. Por quê? Porque nós nos entristecemos, que essa pessoa decidiu deliberadamente não mais obedecer a Deus. Não é festa. A pessoa que não quer mais obedecer a Deus não está em festa. A gente está triste, a gente quer que essa pessoa se mude, se arrependa, deixe o coração dela ferver pelo Evangelho de novo. E peça a ajuda de Deus, tá bom? Pois bem, vamos ver aqui o desenho que vocês observaram aí. 3 etapas do processo. Primeiro ali, confrontação particular. Se a pessoa te ouvir, você ganha o seu irmão. Eu fui lá, falei com ele e me ouviu. Pronto, restaurou, acabou. Não precisa ligar para os irmãos, não precisa contar para o pastor. Pastor, aconteceu isso. Fulano cometeu um pecado, mas eu falei com ele e já está tudo certo. Então por que você está me contando? Se está tudo certo, você não precisa me contar. É você e ele. Bom, a gente tem mais o que fazer da vida do que ficar sabendo se alguém pecou e se arrependeu. Se a pessoa se arrependeu, beleza, glória a Deus, é você e ele. Não é para contar nem pastor, não tem necessidade disso, tá bom? Mas a pessoa não se arrependeu. Segunda etapa do processo. Você, a pessoa, mais testemunhas. Vocês vão lá e conversam com o pecador, com o irmão, como você, pecador como você. Se ele se arrepender, pronto, ganhou, acabou o processo. Não tem mais o que falar e fazer, não precisa contar para a igreja. Se arrependeu, pronto. A pessoa não se arrependeu, aí vem para a última etapa. Você leva a pessoa para a igreja, você conta o que está acontecendo para a igreja. E a igreja, então, tem a possibilidade de chegar na pessoa e dizer isso. Olha, nossa igreja é muito grande, nossa igreja ela é desproporcional em tamanhos numéricos, até para a realidade da nossa cidade. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso. Em comunidades menores, como por exemplo a igreja de onde eu venho, nós já tivemos casos que chega na terceira etapa do processo, quando precisa ser levado para a igreja, o que acontece? A gente faz uma reunião com a igreja e conta, olha, vou dar um exemplo aqui, um jovem, fulano de tal, decidiu se afastar da fé, ele não quer mais saber de Deus, ele está falando mal de Deus por aí, está falando que Deus não existe, mas ele é membro da igreja. Nós estamos tentando fazer com que ele se arrependa, com que ele pare com essa rebeldia da juventude e trazê-lo de volta, mas ele não quer nos ouvir. Já foi confrontado particularmente, já foi levado testemunhas, e agora nós estamos trazendo para a igreja, para que a igreja o procure. E como a igreja era pequena, o que nós fizemos? A igreja tem 1 mês para procurar essa pessoa, todo mundo. Tem que ir atrás dele, na casa dele, ligar para ele, dizer o quanto ele é importante, o quanto a gente ama ele, o quanto ele está errado nessa posição dele de se rebelar contra Deus, tá? E aí foi feito, era feito assim, a igreja toda procurava, ligava, batia na casa dele, posso falar com você? Cara, a gente te ama, poxa, você cresceu na igreja, não faz isso, não se rebele contra os seus pais, né? Então essa prática de levar para a igreja. No nosso caso aqui, seria impossível a gente fazer isso com 1000 pessoas. Então, conduzir a igreja é um passo de trazer para vocês, ficarem sabendo o que está acontecendo, e aí a gente pede para um grupo macro procurar. Por exemplo, qual que é a célula dessa pessoa? Esse seria o terceiro passo do nosso contexto, para que 1000 pessoas não batam na porta dele, mas, poxa, 40 representantes da igreja, daquela célula, podem ir atrás da pessoa e falar com ela, né? Então, eu estou explicando isso para vocês, para que os irmãos entendam que o processo, ele tem sempre que culminar para cada vez mais pessoas estarem envolvidas. Mas mais pessoas estarem envolvidas só deve acontecer se a pessoa não se arrepender, tá bom?
Se a pessoa não se arrepender, a gente vai aumentando o número de pessoas que vão tentar abraçar e falar, rapaz, volta. Sabe aquele cabo de aço? Ó, eu fui lá, puxei o cabo e não ouviu. Vem cá, mais 2, me ajudam. Não, mas o cara está resistente, ele não ouve. Ó, vem cá, precisamos de mais uns 40 aqui para puxar, porque o bicho está forte, está resistindo, ele não quer voltar. Então a gente vai lá e tenta trazer ele de volta, tá bom? Esse é o processo então. Nós nunca queremos que a pessoa saia do meio da membresia da igreja, seja cortada, esse não é o nosso desejo. Nosso desejo sempre é que a pessoa se arrependa e diga, olha, tá bom, eu sei que é difícil, mas eu vou obedecer a essa ordem, a este mandamento, tá? Todos nós estamos passíveis de passar por esse processo. Todos nós, invariavelmente, iremos passar por esse processo. A diferença é em que etapa eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender na primeira? Eu vou me arrepender na segunda? Eu vou me arrepender na terceira? Ou eu não vou me arrepender nunca? Se você nunca se arrepender, então você precisa ser cortado. Mas o objetivo é a restauração. É que você se arrependa. E a pessoa que foi desligada? E a pessoa que foi cortada do rol de membros da igreja? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é que com o tempo ela perceba, poxa, olha, eu errei mesmo. Eu não devia ter desobedecido aquela ordem. Eu quero voltar, eu quero pedir perdão. Eu errei naquele dia, eu quero que Deus me perdoe, eu quero que a igreja me perdoe, eu quero voltar. Esse é o objetivo, é o arrependimento, sempre, tá bom? E qual que é a garantia que a gente tem de fazer esse processo? Quem que autoriza a gente a fazer isso? Quem que nos dá moral, poder, autoridade para fazer esse processo? É o próprio Senhor Jesus, quando Ele mesmo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio deles. É nesse contexto que Ele fala isso, tá bom? Não é no contexto de pedido de oração, de pedido de marido, de pedido de emprego. É no contexto de determinar se a pessoa está ou não dura ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Olha, nós como igreja estamos vendo, essa pessoa está dura contra o Espírito Santo, não quer obedecer esse princípio, então nós infelizmente vamos só afastá-lo temporariamente para ver se ele se arrepende e depois volta. Tá? Esse é o processo então. Pois bem, qual que é a importância disso para a igreja? Por que a gente tem que fazer isso? Por que isso é importante para nós como igreja, a prática disso? Primeiro, irmãos, e nós vimos isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, o pecado ele é como fermento. Se você não trata, se você não tira o pecado do meio do povo, ele vai se espalhar e vai contaminar toda a igreja. Tá? Se você não trata a vida da pessoa, daqui a pouco, e a gente usou muito esse exemplo em aulas passadas, vamos supor, um adulto está cometendo um pecado, é deliberado, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Aí daqui a pouco é o teu filho que está cometendo um pecado. Aí você vai lá e tenta falar com ele, aí ele não vai te ouvir. Aí você vai vir pedir ajuda dos pastores. E a gente vai lá te ajudar. Vamos lá falar com o teu filho. Aí a gente chega, vai lá falar com o teu filho, e teu filho joga na nossa cara assim, ó. Mas vocês não estão tratando a vida de ciclano? Por que você quer vir falar da minha? O que ele está fazendo é muito pior. Isso pode acontecer, se já não aconteceu. Então, irmãos, é por isso que a gente precisa praticar a disciplina bíblica, para que o pecado não contamine, não se torne uma mentalidade aceitável dentro da igreja, tá? Então nós precisamos, olha, e eu não estou dizendo aqui que o pecado é de um ou de outro, todos nós somos pecadores. O que nós temos que fazer? Quando eu cometo um pecado, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender e pronto. Agora, se eu não me arrependo e faço daquele pecado um hábito, em algum momento Deus vai levantar um irmão para ver eu cometendo aquele pecado, e para que eu seja ajudado, e o processo comece na minha vida, de confrontação bíblica, tá? Então, se o pecado não for tratado, ele se espalha e contamina toda a igreja. Segundo, nós somos massa sem fermento, nós somos livres do Deus, Jesus Cristo já nos limpou do pecado, não dá para eu ficar voltando para o pecado, Ele nos lavou com o seu sangue, e agora eu olho e falo, não, em vez de eu viver purinho aqui, em santidade, eu vou voltar para o pecado, eu vou abraçar o pecado de novo. Não é assim, o crente não pode viver assim. Jesus ele nos livrou da culpa, mas também do poder e do domínio do pecado. Eu tenho em mim hoje a possibilidade de dizer não para o pecado. Se eu digo sim ao pecado, foi uma escolha minha. Então eu preciso lembrar isso, olha, Jesus já me purificou, não dá para eu viver com esse estilo de vida que aceita o pecado como se fosse normal. Terceiro, a vida cristã é pura celebração. A minha alegria não está no prazer que o pecado me dá, mas a minha alegria está no relacionamento com Deus.
em olhar para trás e dizer, poxa, Senhor, foi difícil, mas eu te obedeci, que legal, obrigado. E essa é a alegria do cristão. A alegria do cristão não é passageira, é momentânea, um alívio imediato daquela dor. A alegria do cristão, ela está em obedecer e fazer a vontade de Deus, por mais que isso seja difícil para nós, por mais que isso seja um fardo para nós. Nós podemos lembrar até do exemplo do apóstolo Paulo, apedrejado, preso, abandonado, pobre, escorraçado, e no final da vida dele ele vira e fala o quê? Que ele era muito feliz, porque ele estava obedecendo a Deus. E nós, por um probleminha que enfrentamos, muitas vezes abandonamos a Deus, porque não queremos passar pelo sofrimento daquele problema. E não estou querendo minimizar o seu problema, às vezes o seu problema realmente é grave, é duro, mas a gente precisa lembrar, existem exemplos de homens que sofreram mais do que eu, e ainda assim obedeceram a Deus. A vida cristã é celebração no Senhor. A igreja não pode aceitar a impureza. Os que se dizem cristãos, mas não vivem como tais, precisam ser então afastados da membresia da igreja, colocados para fora da igreja, nesse contexto de ser um representante da igreja. Não de não vir aos cultos, mas de ser um representante. Olha, tudo bem, você quer insistir nessa prática, na desobediência, então assim, você não vai ser mais um representante da igreja de Deus. Isso não dá, isso não dá. Bom? E aí, número 5, aí, a igreja tem o direito e tem o dever de julgar, tá bom? Alguns vão dizer assim, mas a gente não pode julgar os outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, nos diz que nós precisamos julgar uns aos outros. Isso é uma ordem de Deus para nós, tá? Se você não lembra, se você faltou, essas aulas estão no YouTube, no canal da igreja, tem um DVD, tá bom? Você pode assistir de novo essas aulas. Agora, nós precisamos julgar o comportamento, não a intenção do coração, o comportamento. Não dá para eu ver o Alan cometendo algum ato e dizer assim, não, porque no coração dele, ele odeia todo mundo. Não. O que eu posso dizer é, eu vi o Alan fazendo isso. Não dá para eu falar o que está no coração, na cabeça dele. Dá para eu falar o que eu vi ele fazendo. Tá? Então assim, eu tenho o direito de julgar o comportamento contrário à palavra de Deus, daqueles que estão no nosso meio. Bom, essa é a fundamentação bíblica do assunto. Biblicamente falando, existe um processo para tratarmos os nossos pecados. Existe um processo. Todos nós tratarmos os nossos pecados. Existe um processo e existe um motivo. O motivo é para que a gente não contamine todo mundo, para que as pessoas não envergonhem o nome de Deus. Esse é o objetivo, tá? Em relação à prática da igreja, existe então muitas pessoas que olham para tudo isso e continuam pensando, devo julgar? Eu não sei não. Eu acho que o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 5, não é muito certo. Porque Jesus falou para a gente não julgar, para a gente não ser julgado. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus falou muitas coisas, mas essa é a que eu mais gravo. Porque quando alguém vem falar comigo, eu falo, não julgueis. Não julgueis. Isso aí eu decoro. Isso eu decoro. Agora, nós aprendemos com o pastor Renato que Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, não está falando que eu não posso julgar aquilo que eu estou observando, aquilo que eu estou vendo. Ele fala que eu não posso julgar o coração das pessoas. Como eu disse, vamos supor aqui, eu vi o Alan, vou usar você, tá bom? Que está de amarelo, você está se destacando hoje no meio da galera. Eu vi o Alan, fala alguma coisa aí, Alan, que eu posso usar para você. Eu vi o Alan chutando um cachorro na rua. Tá bom? Agora, eu não posso chegar e dizer assim, o Alan só tem ódio no coração, o Alan é um assassino, o Alan, ele odeia todo mundo. Isso eu não posso fazer. Eu não sei ver o coração dele. O que eu posso chegar e dizer, Alan, eu vi você chutando um cachorro. O que aconteceu? Ele vai poder se explicar, cara, realmente eu errei, eu perdi a cabeça, eu estava irritado com a Adriana, fui lá dar uma bicuda no cachorro para extravasar. Mas eu não sou assim, pastor, eu já me arrependi, cara, Ou ele pode chegar para mim e dizer, não, pastor, você entendeu tudo errado, eu tropecei e caí, chutei o cachorro e já levei ele para como chama o lugar de cachorro, de tratar animal? Veterinário, eu já levei ele para o veterinário, foi sem querer. O que eu posso dizer? O que eu posso julgar? Eu posso julgar aquilo que eu vi.
Eu não posso julgar o coração dele, dizer, olha, o Alan é um cara rancoroso, é um cara cheio de ódio, ele é um cara assassino. Isso eu não posso dizer. E é isso que Mateus 7, em primeiro lugar, está dizendo para a gente. Eu não posso julgar o coração dele, eu posso julgar aquilo que eu vi. A atitude dele eu preciso julgar. Ele falou, cara, eu vi você fazendo isso, o que aconteceu? Você está bravo, foi sem querer, o que aconteceu? Por que você chutou o cachorro? Você perdeu uma vista, não viu o cachorro, né? Então, a ênfase aqui do texto, é contra o espírito condenador, e não contra analisar os fatos éticos e morais. Eu posso analisar os fatos, inclusive éticos e morais, mas eu não posso já chegar condenando o Alan, dizendo, não, o Alan é assim mesmo. Não, eu preciso chegar e dar o benefício da dúvida. Alan, o que aconteceu? Por que você chutou o cachorro? Eu não posso sair já queimando e julgando ele para as pessoas, tá? E aqui o não julgueis é a ideia de condenar, então, sem analisar os fatos. Eu não posso chegar e falar, não, fulano é assim mesmo. Como que fulano é assim mesmo? Você já conversou com fulano? Você sabe pelo que ele passa? Você já procurou ele para conversar, para ver se ele é assim mesmo? Você não pode sair por aí dizendo, não, ciclano é assim mesmo. Você não pode fazer isso. Isso você não pode fazer. E, inclusive, eu não posso fazer isso sem analisar a minha própria vida. Por que eu estou falando para todo mundo que o Alan é um assassino, é malvado? Por que eu estou falando isso para as pessoas? Eu estou falando isso porque eu quero que o Alan seja restaurado ou porque eu quero queimar o Alan? Percebe a diferença? Eu quero que o Alan se ferre, que todo mundo odeie ele, ou eu quero que ele, Alan, cara, você cometeu um pecado, cara, volta, pede perdão, se arrepende e volta. Então é isso que Jesus está condenando. Ele diz, olha, você não pode sair por aí condenando as pessoas. Você pode observar os fatos, você não pode condenar as pessoas, tá? Em relação a isso, nós vimos inclusive que a ceia do Senhor, ela trata do assunto da disciplina bíblica. O texto base que nós usamos aqui em toda a ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26, esse versículo que é o texto chave sobre a ceia do Senhor, ele se dá num contexto de disciplina. Paulo está explicando o seguinte, sabe por que tem um monte de gente doente, e tem um monte de gente que está morrendo no meio de vocês? Porque vocês estão em pecado. E o pecado de vocês está relacionado com a ceia. Olha a seriedade do pecado na vida do cristão. O que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios 11 é que algumas pessoas morreram por causa do pecado, por não se arrepender e por estarem contaminando a igreja. Essa é a percepção do apóstolo. Então, a ênfase de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o 34, é justamente essa. Participar da ceia do Senhor indignamente. O que é participar da ceia do Senhor indignamente? Primeiro, sem entender o significado dos elementos, e sem nutrir em segundo lugar, sem nutrir uma sincera comunhão com os meus irmãos. Eu estou comendo aquele pãozinho, tomando aquele suquinho, sem parar para analisar. Será que Jesus realmente faz sentido na minha vida? Será que eu realmente o amo e entendo que ele morreu por mim? Será que eu realmente o obedeço como ele merece? Ou não, eu estou comendo aqui um pãozinho, aqui um suquinho, só para todo mundo achar que eu sou espiritual, ou estou comendo para ser abençoado. Não é para isso que você come o pãozinho e toma o suquinho. Você come o pãozinho e toma o suquinho para lembrar, o meu Jesus morreu por mim, mas o meu Jesus vive e um dia ele virá me buscar. E o modo como eu vivo hoje vai determinar o grau do meu relacionamento com ele. Ou eu estou sendo sincero e estarei com ele um dia, ou estou sendo hipócrita e estarei eternamente no inferno. Tá? É por isso que a gente participa da ceia, para lembrar o evangelho para nós mesmos. Todo o tempo, toda vez que eu participo da ceia. E se eu participo da ceia estando brigado ou odiando algum dos meus irmãos, que é o contexto de 1 Coríntios 11, se eu como pãozinho, tomo suquinho, não, eu sei o que significa isso, mas hipocritamente, eu estou comendo aquilo, sentindo ou nutrindo rancor ou ódio por alguém aqui dentro, isso também é pecado, porque Jesus nos uniu numa família. Eu não posso odiar a minha família, isso é pecado. Então eu preciso ir lá e me arrepender e tratar o meu pecado com o meu irmão, tratar o meu ódio com ele, perdoá-lo, restaurar o nosso relacionamento. Participar da ceia do Senhor indignamente é crime, é pecado, digno de condenação, que pode conduzir à morte. Olha a seriedade do pecado não tratado, do pecado não levado ao fim, o seu tratamento, né? Então, em relação à igreja, gente, a gente precisa lembrar isso. A Bíblia já diz como que é o processo, a Bíblia diz a importância do assunto, por que nós precisamos fazer isso. Na prática, a gente precisa tirar fora esse espírito de porco
que fica aí, não, mas eu não posso julgar meu irmão. Para com essa palhaçada. Isso aí não é o que Jesus ensinou. Para de distorcer as palavras de Jesus. O que Jesus disse é que eu não posso sair condenando as pessoas e julgando o coração delas. Mas se eu vi ela fazendo alguma coisa, eu tenho total direito de chegar nela e falar: o que aconteceu? Por que você fez isso? Por que você chutou o cachorro? Por que você gritou com a sua esposa daquele jeito em público? Por que você roubou dinheiro? Por que você... Eu vi aquilo acontecendo. Então eu preciso ir até a pessoa e falar com ela, tá bom? Em relação a nós então, as duas últimas aulas nós vimos como, em primeiro lugar, como que eu chego em alguém e falo com a pessoa, alguns conselhos práticos, e como que eu escuto alguém quando vem falar comigo, porque não sou só eu que tenho que ir lá e falar com as pessoas. Se eu cometer um pecado, alguém um dia, se for fiel a Deus, e se for meu irmão, e se me amar de verdade, vai me procurar. Mesmo eu sendo um pastor, vai me procurar. Se bem que para pastor o esquema é outro, né? Para pastor já entra já na terceira etapa do processo, quase. É na segunda etapa ali, é mais difícil a coisa com o pastor, tá bom? É outro esquema, e um dia a gente pode explicar para vocês. Se você ver um pastor cometendo um pecado, você pode usar esse método simples, ou se for uma coisa realmente séria, você não precisa usar esse método simples não. Com o pastor é diferente. O pastor você já pode chegar com os dois no peito, tá bom? Desde que tenha mais de uma testemunha. Tem que ter mais de uma testemunha. 1 Timóteo ensina isso. Aí você já pode chegar com os dois no peito e falando para a igreja o que está acontecendo, o pecado do pastor, tá? Para que o pastor leve mais a sério ainda isso. Então vamos lá. Em relação à minha vida, sua vida. Primeiro, algumas aplicações práticas então sobre a confrontação. Como que eu chego na pessoa e falo com ela? Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, vocês não estão enxergando então? Eu vou ler, tá? Não sei se vocês estão enxergando aí. Eu esqueci da cor. Primeiro, examine as suas motivações. Não é que é para você desobedecer a Deus. Mas em primeiro lugar, eu estou indo obedecer porque eu quero acabar com ele. Nossa, hoje eu me vingo dele. Hoje eu vou usar você, tá, Alain? Já comecei. Você e o Hudson. Vou usar o Hudson agora. Eu comecei mesmo, assim, não... Vocês ficarem chateados comigo, depois vocês me procurem, tá? Olha, eu vi o Hudson cometendo um pecado. Rapaz, é hoje. Hoje eu vou acabar com o Hudson. Hoje eu vou esfregar na cara dele o quanto ele é odeio ele. Não, peraí. Isso aí não é obedecer a Deus. Isso é maldade. Obedecer a Deus é restauração. Eu quero ver o Hudson bem. É por isso que eu vou falar com ele. Eu não vou falar com ele porque eu quero acabar com ele. Eu vou falar com ele porque eu quero vê-lo bem. Tá? Então, antes de eu ir lá falar com o Hudson, eu preciso pensar na minha motivação. Senhor, por que eu vou fazer isso? E não dá para você ficar naquela falsidade. Não, eu estou com raiva dele. Eu tive um problema com ele em 1975. Se eu for falar com ele hoje, ele vai achar que é por causa daquele problema. Então, eu não vou, Senhor, tá bom? Então, escolhe outro servo para ir falar com ele. Eu não dá. Tá bom? O senhor errou. Não é assim. Não é assim. O Hudson cometeu um pecado. Eu vi o Hudson cometendo um pecado. Senhor, me ajuda a ir lá pela motivação correta. Me ajuda a ir falar com ele, porque eu amo aquele irmão e eu quero trazê-lo de volta, tá? Então, examine as suas motivações. Peça ajuda a Deus. Peça orientação do Senhor. Senhor, me ajude a fazer isso. E Deus tem prazer em nos dar sabedoria e nos ajudar em momentos críticos e difíceis. Em terceiro lugar, examine a sua vida. Olhe para você. Antes de você ir lá, antes de você chegar no Hudson, antes de você chegar no Alain Sabonge, olha para a sua vida. Olha, Senhor, oh Deus, eu vi ele fazendo isso, eu vi o Hudson fazendo isso. Senhor, me ajuda a tirar a trave do meu olho, Senhor. Tem algum pecado que eu estou encobrindo também? Tem alguma coisa que eu não estou vendo na minha vida, Senhor? Trata a minha vida. Me ajuda, Deus. Me ajuda também a não errar igual ele. Por favor. Então é importante isso, tá? Você lembrar de tratar a sua própria vida. Escolha o momento certo, tá bom? Eu já vi uma vez um irmão. Gente, eu vou ser sincero para vocês. A gente gosta que vocês deem testemunho. É uma bênção, tá? Se vocês tivessem vindo no culto de quinta-feira passada, vocês iam poder dar testemunho. Mas testemunho não dá para ficar dando o tempo todo em todo culto. Eu sei que algumas pessoas gostam. Precisa de testemunho, pastor. A gente tem lugar para isso. Quinta-feira foi um culto de testemunhos aqui. Mas eu vi uma vez, uma pessoa foi dar testemunho. Pastor, posso dar um testemunho? Pode, irmão, pode. O irmão foi dar o testemunho. Aí ele deu o testemunho dele. Aí ele acabou o testemunho e falou, então, e aproveitando o momento,
Eu queria lembrar o irmão fulano que ele está me devendo R$2.000. E eu queria lembrar a irmã Ciclana também, que a irmã outro dia foi lá em casa, levou uma travessa da minha esposa e não devolveu até agora, tá bom? Então só para lembrar vocês, aqui que eu estou vendo vocês, então traz e me paga, assim, isso, aconteceu assim, eu vi isso, não estou inventando, não estou aumentando a história. Imagina a cara desses dois, coitados, imagina o tumulto que deu numa grande igreja de 30 pessoas, aproveitando a oportunidade que eu estou vendo vocês aqui. Ele via eles o tempo todo, não precisa nem de microfone naquela igreja. Então assim, irmãos, escolhe o momento certo, tá bom? Não vem aqui cantar no louvor, dar um testemunho, aproveita, não. E nem faça isso em público, peça orientação a Deus, olha, não, eu vou conversar com ele, eu vou chamar ele para vir aqui em casa, eu vou pedir para ir na casa dele, eu vou conversar com ele em particular, então, não vou conversar com ele no meio da feira, um assunto sério, tá bom? Escolha o momento certo, escolha as palavras certas, tá? Então tome cuidado para você não exagerar com as suas palavras, peça orientação a Deus, olha Deus, que palavra que eu uso? Eu vou chegar e vou falar, Alain, você é um assassino, ou eu vou chegar e vou falar, Alain, eu vi você chutando um cachorro. Tem diferença nas palavras, então pense bem as palavras que você vai usar, a forma como você vai falar também é importante, tá bom? Tem pessoas que têm dificuldade, são meio brutas, são meio, já sai batendo, então cuidado assim, se controla, ora, pede, Senhor, me ajuda a falar com calma, Senhor, me ajuda a falar com mansidão, me ajude a falar direitinho, para a pessoa não ficar brava comigo e eu não afastá-la, tá? Além disso, encoraje antes de corrigir, tá bom? Quando você vai procurar alguém, agora vamos falar do Alain, tá bom, Alain? Alain, eu vi você chutando um cachorro. Em vez de eu chegar e falar, Alain, cara, você chutou um cachorro, cara, você está louco? Você está louco? Em vez de eu fazer isso, eu chego nele e falo, Alain, cara, você sabe que eu gosto de você, né? Alain, cara, isso é muito importante para mim, cara, isso é muito importante para mim, de verdade, cara, você é um irmão muito querido. E eu queria falar uma coisa difícil com você, mas ela é importante, é importante para a sua vida. Cara, eu vi você chutando um cachorro, cara, o que aconteceu? Percebe a diferença? Deus já chegar com os dois no peito, olha, cara, você é importante para mim, de verdade. Eu quero estar bem com você, Alain. Fala para mim o que aconteceu. Então, assim, encoraja antes de chegar dando tapa na cara, né? E assim, por fim, ajude a pessoa em uma solução bíblica. O que você precisa fazer, Alain, que você chutou o cachorro? Alain, pô, pastor, eu chutei o cachorro mesmo, cara. Eu estava irado com a Adriana e tal. Então, beleza, como é que a gente vai resolver isso? Alain, de quem que é o cachorro? Você sabe de quem é? Eu sei de quem é, pastor, eu sei. Então você vai procurar o dono dele, você vai pedir perdão para o dono dele, vai ver se ele está bem, vai lá. Ou, não tem necessidade disso, então você vai falar com a Adriana, você vai lá pedir perdão para a Adriana, que por causa da sua ira você ainda maltratou um animalzinho indefeso, bom? Então ajude a pessoa na solução do problema dela. Agora, e quando alguém vem falar comigo? Agora não sou eu que estou indo falar, eu já pensei as palavras, orei, vi a motivação no meu coração, encorajei, mas e quando alguém vem me repreender? E quando alguém chega e fala, pastor, eu preciso falar com você, você fez uma coisa errada, como é que eu reajo? Como é que eu ajo? Eu já aprendi, agora como que eu reajo quando alguém chega até a minha pessoa para me confrontar? Existem dois tipos de reações bíblicas, tá? Existem as reações pecaminosas, aquelas que nós devemos evitar, e existem as reações bíblicas. Reações pecaminosas, basicamente são três. Primeiro, desprezar a repreensão. Me poupe, sai daqui, vai. Fala isso para mim, isso é ridículo, chutei um cachorro, o problema é meu. Sai daqui. Desprezar a repreensão é tolice, é burrice, a Bíblia diz. A Bíblia diz que recusar a repreensão, olha, eu não quero ouvir você. Eu não quero, não, por favor, eu não quero mais tratar esse assunto. Eu já coloquei uma pedra nisso, eu não quero ouvir você. Pô, isso também é tolice. Recusar conversar é tolice. E odiar a repreensão. Algumas pessoas ficam com ódio quando são confrontadas. Elas passam a odiar aquele que veio falar com ela. Então vamos supor que agora não fui eu que fui falar com o Alain. O Alain veio falar comigo. Não, vou usar você de novo. Eu fui falar com o Alain, é mais legal. Eu fui falar com o Alain, pensei, orei, medi as palavras e fui falar com ele. Agora, como que ele reagiu? Ele chegou e ficou bravo. Falou, que isso? Onde já se viu? Quem aquele pastor pensa que é para vir falar comigo desse jeito?
Onde já se viu ele vir falar que eu chutei um cachorro? Ele que cuide da vida dele, ele que cuide da família dele. Esse tipo de reação, ela é real. Muitas pessoas reagem assim. Eu não vou ouvi-lo, porque ele é gordo. E ser gordo é pecado. Tem muitas pessoas que reagem assim. Muitas pessoas reagem assim. Bom, 3 tipos de reações erradas: desprezar a repreensão, recusar a repreensão, odiar a repreensão. Na prática, quando eu faço isso, quando eu penso em primeiro lugar que Deus não usaria tal pessoa para me repreender, pois ela tem as próprias falhas. Eu não vou ouvir o que esse homem está falando, porque ele é gordinho, ele come muito, isso é pecado. Não vou ouvi-lo. Deus não usaria ele para falar comigo. Quando você pensa que Deus não usaria aquela pessoa, ou uma criança. Eu já vi casos de um junior ir lá repreender o adulto, e o adulto maltratar a criança. A minha vontade era chegar com uma voadora, sabe? Se eu não tivesse de calça jeans e não fosse gordinho, eu ia chegar com uma voadora naquele adulto. Falar, seu palhaço. Mas aí eu lembrei, não, peraí, eu preciso ir lá e confrontar ele biblicamente. Irmão, olha, você maltratou a criança, ela estava querendo te ajudar, né? Ou, quando que eu não ouço a repreensão? Quando eu penso que se a pessoa tem uma atitude errada, Nossa, confundi tudo aqui. Desculpa, tá? Basicamente é o seguinte: quando eu penso assim, ele veio falar comigo do jeito errado, eu não preciso ouvir ele. Ele não me encorajou antes. Eu já tive que tratar caso assim também. Porque você ensina o jeito certo, aí o sem vergonha do crente, ele pega os macetes e chega e fala, pastor, fulano quis me repreender, mas eu não ouvi, porque ele não me encorajou primeiro. Por favor, vá. Se a pessoa errou lá no processo, ainda assim o que ela está falando pode estar certo. Então, perdoa ela, escuta o que ela está falando do jeito errado dela. Mas ajuda ela a falar do jeito certo na próxima. Então, eu não vou ouvir porque ciclano é iracundo, ele não fala direito. Ou eu não vou ouvir porque Beltrano fala muito baixo, eu não entendo o que ele fala. Pede para ele escrever, né? Bom, quando considero a repreensão pequena demais para merecer minha atenção, por favor, chutar um cachorro, eu tenho mais o que fazer, isso aí é coisa pequena. Não, mas isso é um pecado. Chutar o cachorro foi expressão de alguma coisa interior. Você está irado com alguma coisa, você está bravo com alguma coisa, tem alguma coisa pior aí, para você chegar ao ponto de chutar um cachorro, né? Ou, quando eu tento, por exemplo, justificar meu comportamento, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Você deixa de ouvir a repreensão quando você vira e diz, mas eu sou assim. Mas eu nasci assim, né? Mas eu fui criado assim. Mas eu aprendi assim. Mas sempre foi assim. Então, mas e daí? Né? Grande coisa, Deus está querendo mudar isso agora. Se ninguém te ajudou antes, deixa Deus ajudar, usar alguém para te ajudar agora, tá? E esse aqui é o principal. Principal desculpa é essa. Justificar. Mas aqui naquela hora, pastor, eu estava meio nervoso. Mas já... Não, calma, não é assim, estava meio nervoso. Por que você chutou? Tem que resolver isso, né? Então, esses são os modos errados de ouvir a crítica. Quais são as reações bíblicas que eu e você precisamos ter? Quais são as reações corretas que nós precisamos ter quando a gente for confrontado? Em primeiro lugar, estar atento para a repreensão, parar e escutar. Tem muita gente que chega em você e começa a falar, e você, por favor, dá as costas e vai embora. Não, peraí, o cara quer falar uma coisa difícil para eu ouvir, eu preciso prestar atenção, eu preciso parar e conversar com a pessoa. A pessoa quer falar comigo, então eu preciso ouvi-la. Essa é a primeira coisa. Porque muitas pessoas realmente acham que não precisa parar e ouvir, pode seguir com a vida. Não, por favor, eu não vou nem te ouvir isso daí, vai. Pega das costas e vai embora. Não, se eu estou falando uma coisa para você, então pare e escuta. Por mais que você não queira ouvir aquilo, por mais que você não goste de ouvir aquilo. E detalhe, segunda, ouça aquilo. Não adianta você parar e ficar igual você fica com a sua esposa. Ou escuta, presta atenção. Não adianta você fingir que está dando atenção, dê atenção. Ouça o que a pessoa está te dizendo. Olha, pastor, eu vi você fazendo isso, cara. Puxa vida, que saco, velho. É verdade, eu fiz mesmo. E por fim, claro, e principalmente, acatando a repreensão. Poxa, irmão, olha, tá bom. Obrigado por você ter falado isso. Eu sei que não foi fácil para você vir me procurar. Obrigado, viu, por o seu carinho aí, por me procurar. Eu vou procurar me corrigir.
eu vou me arrepender, eu vou mudar isso daí, tá bom? Então, essa é a atitude certa. Na prática, como que eu fico atento, como que eu ouço, como que eu acato a repreensão? Bom, quando eu agradeço a Deus por sua soberania sobre aquela crítica. Será que eu realmente agradeço a Deus? A pessoa vem falar comigo, fala comigo, vai embora e eu já, desgraçado, maldito, vou acabar com ele, vou acabar com a vida dele. Onde você viu vir falar comigo? Você até na hora reagiu bem, você ficou quietinho, foi pomposo. Não, claro, irmão, obrigado. Não, verdade, eu vou resolver. Aí a pessoa sai e fala, né? Não, quando você, Deus, obrigado que o Senhor usou essa pessoa para falar comigo, me ajuda a digerir tudo que ela falou muita coisa a meu respeito, foi duro de engolir, me ajuda a pensar direito nisso aqui, Senhor. Mas se o Senhor quer usar essa pessoa para me ajudar, então amém, obrigado. Aí você vai estar dando uma demonstração que você está realmente levando a sério a repreensão. Quando eu pergunto para mim mesmo, o que essa pessoa está querendo me dizer? Porque às vezes a pessoa não sabe falar direito. Às vezes eu chego e tento falar, mas olha, sabe, cara, eu vi você fazendo uma coisa errada, mas me perdoa de vir falar com você, é que, eu gosto de... A pessoa se embanana inteira, sabe, ela inverte todo o processo. Mas eu gosto de você, a gente é amigo, me perdoa, que eu estou tentando obedecer a Deus, mas cara, estamos juntos. Aí a pessoa vai embora, o que ela está falando? Ela citou um pecado lá. Eu acho que ela está querendo dizer que eu chutei um cachorro. Será que ela viu chutando um cachorro? Rapaz, eu acho que é isso. Então assim, tenta entender, às vezes a pessoa não vai saber se comunicar direito, você pode até fazer perguntas para ela. Irmão, qual pecado o irmão está falando que eu cometi? Só para eu entender direito, por favor. Não, eu estou falando que você chutou um cachorro. Aí você pode pensar duas coisas. Chutar cachorro não é pecado, sai daqui. Ou você pode pensar, tá, ela me viu irado. Entendi, tá bom. Tá bom, irmão, obrigado, viu? Agradeço, eu vou orar por isso, vou procurar me corrigir em relação a isso. Ou quando você pergunta a você mesmo, como que essa repreensão pode fazer com que eu seja um servo melhor? Cara, como é que isso pode melhorar a minha vida? Ele me procurou, ele falou que eu estava virado aquele dia, e realmente, ele não está virado só quando eu chutei o cachorro. Eu estou irado com a minha esposa, estou irado com meus filhos, eu estou irado com o meu trabalho. Senhor, eu preciso tratar a minha ira. Percebe a diferença? A pessoa que está levando a sério a repreensão, daquela que vira e diz, eu não vou ouvir porque o pastor é gordinho. Aquele, olha, mesmo meu pastor sendo gordinho, tá certo, eu estou muito irado, eu preciso mudar, eu preciso melhorar isso, preciso buscar ajuda nessa área. E quando eu percebo que a repreensão é legítima, e tomo medidas para corrigir o problema, tá bom? Se você vê que aquilo realmente tem fundamento, que aquilo, poxa, ele citou um pecado, ele mostrou um versículo bíblico, um texto bíblico, eu cometi esse pecado, eu preciso mudar, tá? E às vezes você pode até ficar em dúvida, como é que eu sei se a repreensão é legítima, se aquilo é pecado? Às vezes a pessoa ela não soube falar direito, mas você tem a opção de pedir conselhos. Você pode, olha, o Hudson, rapaz, agora eu vou usar você para o bem, tá, Hudson? O Alan vai te procurar. O Hudson, prazer, eu sou o Alan. Não, vocês já se conhecem. Ô Hudson, cara, você acha que eu estou muito irado, Hudson? Você que convive comigo, nas nossas conversas, você acha que eu estou muito irado? Você acha que eu estou muito bravo? Pede conselho. Pede conselho para tua esposa. Adriana, você acha que eu estou passando do limite na minha ira? Filho, filha, você acha que eu estou muito irado? Tá muito irado. Puxa, então, o que aquela pessoa veio me dizer, ela tem razão. Eu estou passando do limite, eu estou muito irado, estou maltratando as pessoas. Entende? Pede conselho, pede ajuda para quem convive com você. Olha, falaram que eu sou linguarudo, falaram que eu falo mal dos outros. Você que convive comigo, você acha que eu falo mal dos outros? Aí depende também, né? Você vai falar isso para uma pessoa com quem você vive falando mal dos outros? Não! Onde já se viu aquela pessoa? Vou ligar para todo mundo falando que ele chama de fofoqueiro. Não, pede conselho para outras pessoas, tá bom? De vez em quando é bom, Sai da sua zona de conforto. Vai ver o que as pessoas realmente veem a seu respeito, tá? Então, peça conselhos. Irmãos, eu quero terminar lendo um versículo com vocês, um versículo só. A Bíblia ela tem fundamentação na disciplina. Eu preciso ajudar o meu irmão que cometeu um pecado. Para quê? Para trazer ele de volta à obediência a Deus. Bom? Existe um meio para eu fazer isso. Existem práticas e princípios bíblicos de como eu falar com a pessoa, de como eu ouvir o que a pessoa tem a me dizer. E nós ouvimos isso ao longo de várias aulas. Mas eu queria encerrar com um versículo bíblico. É um versículo extremamente importante que muitas vezes nós não damos
valor a Ele. Provérbios 27, versículo 6, eu vou pôr aqui na tela para vocês, tá bom? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O que esse provérbio está dizendo para mim e para você é o seguinte: quem que é a pessoa que realmente te ama? É aquela que põe o dedo na tua ferida. Não é aquela que vive te dando beijinho e te paparicando, não. Não é aquela que fica, eu ia falar uma palavra, aquela que fica te bajulando. Não é aquela que fica te bajulando, não. Essa daí não te ama, não. Essa daí te odeia. Ela não quer o seu bem. Ela não quer o seu bem. Bajulação é pecado. A pessoa que te ama é aquela que põe o dedo na tua ferida e que diz: irmão, o irmão está errando nisso, o irmão precisa melhorar. Eu amo você, você precisa melhorar nisso. Esse é o verdadeiro amor cristão. É aquele que ajuda você a crescer e põe o dedo na tua ferida. Não é aquele que te paparica com um beijinho, com elogio falso e mentiroso, não. Cuidado, cuidado. Cuidado para você não odiar aquele que põe o dedo na tua ferida, que está te amando de verdade, e amar de modo errado aquele que está sendo falso com você e não está te ajudando em nada na sua vida. Bom, esse é o verdadeiro cristão, é aquele que ajuda o irmão. Isso é amor ao próximo. É ter coragem de chegar para o próximo e dizer: próximo, você precisa melhorar. Isso é amor, bom? Amor é ter coragem de ajudar a pessoa, não bajular a pessoa. Bajuladores o mundo está cheio. Agora de pessoas que amam e que ajudam e que põem o dedo na tua ferida e chegam e dizem: olha, eu vi você fazendo isso. Cara, não faz isso não. Bom, e nós precisamos amadurecer como igreja, irmãos. Nós precisamos amadurecer como igreja. Amadurecer em que sentido? Aprender a ser mais leal uns com os outros. Muitas vezes nós somos desleais nos nossos relacionamentos. Alguém chega para você, às vezes a bola está quicando ali na frente do gol, a pessoa chega e fala: você acha que eu sou muito irado? A bola está, é só você chutar para dentro. Aí você pega: eu vou falar isso para ele? O que ele vai pensar de mim? Pum, você toca para a lateral. Não, imagina, que isso, não. Às vezes você fica bravo, mas não. Perdeu uma baita de uma oportunidade de pôr a bola para dentro e falar: cara, você é muito irado. Vamos tratar isso, vamos mudar isso. Percebe? A gente precisa ser mais leal uns com os outros. Nosso amor precisa ser mais sincero e real, tá bom? A gente precisa ajudar verdadeiramente uns aos outros. Não bajulando, dando beijinho enganoso, mas ajudando de modo sincero, pondo o dedo na ferida. Agora, por favor, não é pôr o dedo na ferida igual o Rambo, tá? Que abre lá, sem anestesia, enfia o dedo, arranca a bala. Calma. É pôr o dedo na ferida com carinho, com amor, com cuidado, tá? É assim que a gente tem que se tratar, sempre com respeito e amor, mas ajudando todo mundo aqui a temer mais o Senhor. Eu preciso ajudar você a amar e obedecer mais a Deus. Você precisa me ajudar a amar mais e obedecer mais a Deus. Isso é o cristianismo, essa é a função da igreja. Tá bom, irmãos? Eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Um combinado não, é uma informação mesmo. A partir de hoje, se você vir o seu irmão cometendo um pecado, é responsabilidade tua chegar nele e falar com ele. Se você não fizer isso, pode ficar sossegado. Deus vai tratar a sua vida. Agora, se você obedecer a Deus, glória a Deus pela tua vida, tá bom? Se você chegar em mim ou no Renato e disser assim: ai pastor, fulano fez isso, saiba que o que nós vamos dizer para você é o seguinte: você já falou com a pessoa? Não? Então vai falar com ela agora. Senão é você quem vai tomar uma bronca, tá bom? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Deus revelou o pecado dela para você. Deus quer que você vá lá e ajude ela. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu... Então talvez Deus esteja querendo ajudar você a crescer na fé. Bom? É assim que o cristão age. Vamos orar, irmãos? Pedindo que Deus nos ajude a sermos leais uns com os outros, por mais difícil que seja, a sermos sinceros nos nossos relacionamentos, por mais difícil que seja, pedindo a Deus que realmente nos ajude a amar o próximo, por mais difícil que isso seja também. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é tão preciosa, que deixou vários e imensos recados para nós, sobre como precisamos administrar o discipulado nas nossas vidas. Como discípulos de Jesus, nós provavelmente iremos errar, iremos pecar, isso é natural. Agora, não é porque iremos pecar que o Senhor nos deixou desamparados. O Senhor nos deu a Tua palavra e o Senhor nos deu uma família.
E a família deve apoiar um ao outro. Nós precisamos nos apoiar. Nós precisamos ser leais uns com os outros e ajudar uns aos outros a crescer no relacionamento contigo, para que a igreja não seja contaminada, para que a igreja não fique apática e fria ante ao pecado, mas para que a gente vibre com a santidade do Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor promova de fato um santo avivamento no nosso meio, um avivamento onde nós obedecemos a sua palavra, por mais difícil que seja, e obedecemos por amor ao Senhor e por amor aos nossos irmãos, que são tão importantes para nós. Aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, o nosso amor uns para com os outros, para que possamos ser leais, mesmo que em nossa lealdade, ao invés de dar beijinhos e abraços, precisamos colocar o dedo na ferida de alguém. Que com amor e carinho façamos isso, para a glória do Teu nome e para a restauração dessa pessoa, a fé e a obediência do Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.